Olá pessoal, bom dia. Hoje, na nossa última aula do nosso curso de Genética e Embriologia, nós vamos falar um pouco sobre o período fetal e os anexos embrionários. Ok? Bem pessoal, então falamos na aula passada sobre as 8 primeiras semanas do período gestacional, que correspondem à fase embrionária, o período embrionário, que é um período muito importante que compreende desde a formação da célula ovo, que ocorre na fecundação, até o término do processo de organogênese, que se dá nas 4 últimas semanas do período embrionário. Então, ok? Totalizando aí as 8 semanas do período embrionário, que é a semana mais sensível do processo gestacional, do processo de gravidez, onde se requer os maiores cuidados. É lá onde, é nesse processo, nesse período embrionário, que ocorrem, né, as malformações congênitas, também aquela questão da suplementação com ácido fólico importante para o fechamento do tubo neural de forma correta, para se evitar todas aquelas complicações, né, que nós mencionamos, né, e também, né, no tocante também à implantação também do embrião, né, é o período que a mulher requer o maior repouso. É o período de maior atenção no período, na fase gestacional, é o período embrionário, são as 8 primeiras semanas. Agora, pessoal, na aula de hoje eu vou falar então do período fetal do desenvolvimento humano, né? Que vai desde a 9ª semana até a 38ª, 40ª semana. Tem uma janela aí, pode ir até 42 semanas, que é quando o concepto, que é a criança, o bebê, ele vem a termo. O que quer dizer isso? Quando ela nasce, né? Quando ocorre o parto, nós falamos que ele vem a termo, né? Então, pessoal, o período fetal, né, ele se inicia então a partir de 9 semanas. Então, a partir de 9 semanas, como no findar do período embrionário, né, o bebê ele já tem já o formato completo de um ser humano. Né? Ele já tem todos os aspectos morfológicos, digamos assim, de um ser humano. Né? Então, basicamente, isso aqui seria o embrião com 9 semanas. Então, ele já tem a cabeça bem formada, os olhinhos, nariz, boca, né, o pavilhão auricular ele vai subir, né, ele vai se posicionar com o passar do crescimento, né, aqui os braços, aqui as pernas, né, ele já tem todo o formato dele já está estabelecido, tá ok? Então, com 9 semanas, o feto ele tem em torno de 2,5 centímetros de comprimento e já tem a aparência já humana, né? Então, o desenvolvimento e aí nesse momento também, com 9 semanas, é que se dá também o desenvolvimento do tecido ósseo, né? A calcificação, o fortalecimento do tecido ósseo, ok? Bem, pessoal, o crescimento fetal ele é marcado então por um ganho de tamanho do feto, por uma maturação dos das estruturas, certo? A maturação dessas estruturas e também o ganho também de tamanho e de peso também. A criança ela tem um ganho também de peso considerável nesse período, né? E um ganho de tamanho. Tá? Esse ganho de tamanho ele é mais considerável ainda entre a 11ª e a 20ª semana. Tá, ok? É quando a criança experimenta um ganho de tamanho ainda mais considerável, ainda maior. Tá, ok? Bem, uma das estimativas que nós utilizamos, pessoal, para poder justamente mensurar esse ganho de tamanho, é que nós chamamos de comprimento cabeça-nádega. Né? Comprimento cabeça-nádega, que é representado pela sigla CR ou CRL. CRL vem do inglês Crown to Rump Length, que quer dizer, né, basicamente, né, a medida desde da coroa, né, da cabeça até o bumbum, a nádega, tá? Esse comprimento, né? Como a criança ela se desenvolve, né, com as perninhas flexionadas, o comprimento que nós mensuramos no ultrassom, né, o comprimento desde aqui da cabecinha da criança até a nádega dela, tá? Esse comprimento CRL ou CR, tá? E ele é medido em milímetros, tá, pessoal? Então existe uma tabela de crescimento padronizado para isso, que o obstetra ele vai avaliar toda vez que ele for realizar, né, um ultrassom, né, nós vamos falar um pouco de ultrassom também no final da aula de hoje, ele vai avaliar, né, esse comprimento CRL com base na idade gestacional
e ele vai inferir se aquela criança está crescendo dentro do parâmetro, né, de crescimento das médias, se o crescimento está acima do esperado ou se está muito abaixo, tá ok? Para ele poder justamente avaliar, né, como está andando essa gestação, tá ok? E também, pessoal, existem outras métricas também com relação ao peso. Através do comprimento CRL é possível também, através de outros grafos, realizar inferências no tocante ao peso também, tá ok? E basicamente esses dados eles são coletados via ultrassom. Bem, pessoal, então agora eu vou falar um pouco do que acontece em cada período, tá? Então, da nona até a 11ª semana, né? Então nós basicamente vamos observar um crescimento desse comprimento CRL e também um ganho de peso, tá? Então, na nona semana, a criança ela tem em torno de 50 centímetros de comprimento CR, tá? Toda vez que eu falar comprimento CR, então, é a distância entre a cabecinha da criança até a nádega dela, tá? Então, isso é um padrão que nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, o peso, né, o comprimento CR, né, 50 milímetros, 5 centímetros, né, o peso, 8 gramas, tá? Então, o que acontece também nesse período? Então, as pálpebras fechando-se ou fechadas, né? A cabeça já no formato mais arredondado. A genitália externa ainda não é visualmente identificável, mas ela já existe, tá? Ela já está lá, ela foi formada, porém ela não é identificável do ponto de vista da ultrassom. E a única situação morfológica que vai maturar, digamos assim, que vai se posicionar ainda no início do período fetal, pessoal, é o intestino. O intestino na nona semana ele ainda está para fora, porém nesse período de 9 até 12 semanas ele se posiciona dentro da caixa torácica, dentro da caixa abdominal, perdão. Falei besteira aqui, dentro da caixa abdominal ele vai se posicionar no intestino, né? Ainda na 8ª semana ele está fora da caixa abdominal, ele vai se posicionar na caixa abdominal, né, entre a nona e a 12ª semana, tá ok? Bem, então aqui na 10ª semana, essas figuras elas são ilustrativas, mas elas representam basicamente como que está o feto. Então veja aqui que na 10ª semana, olha só, ele já está com aspecto já de um bebezinho. Tá? Então a medida do CR, né, de 61 milímetros e o peso já é de 14 gramas. Tá? O intestino já está no abdômen, e já se inicia, pessoal, o desenvolvimento inicial das unhas das mãos, já com 10 semanas. Então isso dá 2 meses e 2 semanas, né? Ok? Na 12ª semana, já passando aqui adiante, o comprimento CR já é de 97 milímetros e o peso fetal é de 45 gramas. Né? Então aqui em ultrassom a gente pode observar aqui, isso é rotina em qualquer consulta de obstetrícia, né? Uma consulta de uma gestante ou obstetra é um exame de rotina, né? O primeiro ultrassom, os primeiros ultrassons, né, que são realizados, mede-se o comprimento CR, tá? Interessante também que em alguns casos, em especial se for no caso de meninos, da nona até a 12ª semana, na 12ª semana com 3 meses, já se é possível distinguir sexo em alguns casos, ok? Pela ultrassonografia. Né? Se não der com 3 meses, 4, 5, 6 meses, já se distingue já muito bem. O pescoço já bem definido, também a criança já começa a formar urina. Né? Então a criança já consegue formar urina, inclusive ela fica urinando no líquido amniótico. Literalmente, a criança urina no líquido amniótico e engole aquele líquido. Inclusive a ingestão do líquido amniótico ela é importante para justamente auxiliar na maturação do tubo gastrointestinal da criança. Então a criança ela vai urinando no líquido amniótico e involuntariamente vai bebendo literalmente aquele líquido, tá? Professor, a criança não engasga? Vale lembrar, pessoal, a respiração, né, até o nascimento é via o cordão umbilical. É através do cordão umbilical que ocorre a troca dos gases, né, os pulmões ainda estão em maturação. Na verdade, os pulmões só finalizarão a maturação a partir de 6 meses, tá? Que é onde ele começará a formar os biosurfactantes, né? Por isso que uma criança que nasce prematura antes de 6 meses, muito difícil, ela vai sobreviver. Por quê? Porque os pulmões são os últimos órgãos a sofrerem maturação. Eles às vezes já estão formados, mas a maturação fisiológica dos pulmões ela é mais tardia.
a produção de biosurfactantes nos alvéolos. Isso tudo acontece a partir de 6 meses de gestação, a partir de 24 semanas. Tá ok? Então, voltando aqui, ó, na 12ª semana, o comprimento CR 97 milímetros, o peso fetal de 45 centímetros. Tá ok? Agora, da 13ª até a 16ª semana, que é o 4º mês de gestação. Então, o comprimento CR é de 140 milímetros e o peso da criança já é de 200 gramas. Tá ok? Isso é uma média, tá, pessoal? Ocorre nesse período um rápido crescimento da criança, conforme aquele gráfico que nós indicamos, que abrange da 11ª até a 20ª semana. Com 16 semanas, a cabeça é proporcionalmente menor em relação ao corpo, em comparação com 12 semanas. Então, no período embrionário, a cabeça da criança correspondia a quase metade do volume do corpo dela. Então, à medida que a criança vai crescendo, isso vai se ajustando um pouco. Então, os membros inferiores se alongam, né? A criança também se verifica movimentos coordenados dos membros na 14ª semana, perceptíveis já na ultrassonografia, né? Inclusive, eles já se movimentavam desde a fase embrionária, inclusive. Mas essa movimentação começa a ser mais perceptível na 14ª semana pela ultrassonografia. Tá ok? Também se verifica uma ossificação ativa, né, dos ossos. A genitália externa já pode ser melhor reconhecida com 14 semanas. Com 16 semanas, os ovários já têm ovogônias. Então, como nós falamos na aula de gametogênese, na oogênese, a oogênese ela inicia na mulher ainda na fase embrionária. Tá ok? Então, ela se inicia na fase embrionária. Isso se dá, né, justamente nessa janela de tempo da 13ª à 16ª semana. Ao final das 16 semanas, os olhos e as orelhas estão implantados em seu local, próximo ao definitivo. Tá ok? Então, até esse momento, os olhos já haviam sido formados, porém, esse posicionamento ele vai ser finalizado no local correto, né, no local onde vai estar, né, na 16ª semana. Tá ok? O próximo período, então, é da 17ª à 20ª semana. A partir da 17ª à 20ª semana, perdão, ocorre uma desaceleração do crescimento. Então, o crescimento se torna um pouquinho mais lento. Perdão. Os movimentos fetais, como pontapés, já são percebidos, inclusive pela mãe. Com 20 semanas, são percebidos as sobrancelhas e os cabelos. Então, a criança já tem cabelinho na 20ª semana. E também a presença do lanugo, ou verniz caseoso, que é aquele material, né, hidrofóbico, né, aquela gordura, aquele material gorduroso que a criança nasce, né, que é constituído por células mortas e por um material gorduroso secretado pelas glândulas sebáceas do feto, né. E com 20 semanas, né, justamente isso aqui para evitar, né, a pele da criança, né, de sofrer qualquer dano ali durante a gestação. Além do líquido amniótico que protege a criança mecanicamente e ajuda ela a crescer, né, de forma uniforme, sem qualquer interferência ali mecânica do corpo da mãe. Né. O líquido amniótico ele serve para justamente criar um ambiente mecanicamente inerte para que a criança cresça de uma forma uniforme, né, sem que, por exemplo, ela seja comprimida em uma posição no útero e aquilo possa causar alguma deformação. Então essa é a função do líquido amniótico. Então com 20 semanas, né, a criança o feto já tem 190 milímetros e 460 gramas. Uma criança que nasce com 20 semanas, que seriam 5 meses, muito raramente ela sobrevive, justamente por conta dessa questão da maturação tardia dos pulmões, que se dá a partir de 6 meses, tá, pessoal? A partir de 6 meses é que o pulmãozinho da criança começa a produzir biosurfactantes, que são fundamentais para as trocas gasosas. Antes disso, a criança não produz, então por isso, muito raramente a criança sobrevive, tá ok? Bem, então a partir da 21ª à 25ª semana, o que corresponderia ao 6º mês, né, de gestação, né, o comprimento CR é de 260 milímetros e o peso da criança, né, em média, 570 gramas. Então, existe um ganho substancial de peso a partir desse período. Então, a partir desse período, a criança ela vai crescer, mas uma taxa menor do que estava crescendo, porém, ela vai ganhar peso uma taxa maior. Feto com o corpo mais proporcional, movimentos rápidos dos olhos, né,
já existe já um ganho, a criança ela fica muito mais ativa na barriga da mãe, tá? E o interessante, olha só, que células epiteliais secretórias, os pneumócitos tipo 2, dos tipos dos septos interalveolares do pulmão, começam a secretar surfactantes pulmonares. Então isso é o motivo fisiológico pelo qual uma criança ela só sobrevive depois que nasce, tem maiores chances, né, na verdade, a partir dos 6 meses. Existem casos de crianças que nasceram no quinto mês que sobreviveram, mas são casos, as chances são muito pequenas, justamente devido à baixa produção ainda desses biosurfactantes. Os pneumócitos ainda não estão secretando esses biosurfactantes, tá ok? Então, existem casos sim, que a partir do quinto mês a criança sobreviver, mas são casos raríssimos, ok? As chances são maiores a partir do sexto mês. Então, o feto com 22 a 25 semanas, ele é considerado ainda prematuro, porque justamente o sistema respiratório ele é o último a sofrer essa maturação, tá ok? Isso também, pessoal, justifica o fato de que mesmo que a criança nasça com 6 meses, nasça bem, em boas condições, ela obrigatoriamente deve ficar até os 9 meses entubada, justamente para poder os pulmões eles passarem por esse processo de maturação, né? Lembrando, né, que a criança ela só vai usar os pulmões mesmo quando ela nasce, né? Então a criança ela precisa completar esse processo de maturação, é por isso que ela tem que ser entubada, né? Muitas vezes a criança está até bem de saúde, mas a intubação é importante para a maturação dos pulmões, tá ok? Uma situação da criança nascer prematura. Bem, pessoal, então vamos agora então da 26ª à 29ª semana, que corresponderia ao 7º mês, tá? O comprimento CR é em torno de 280 milímetros e o peso varia já de 1,3 kg a 2,5 kg. Então veja que a criança já tem um ganho de peso considerável. O feto já sobrevive em caso de nascimento. Os pulmões já podem realizar trocas gasosas, tá? Então com 7 meses a criança ela já pode inclusive respirar normalmente se nascer prematura sem aparelhos. No entanto, né, os pulmões eles já podem realizar trocas gasosas, mas eles não estão 100% maturados como de uma criança de 9 meses, tá? Mas as chances de sobrevivência são muito maiores, obviamente, tá? O sistema nervoso central já amadureceu para dirigir os movimentos respiratórios, tá? E esse ponto também é interessante, pessoal, que eu esqueci de falar com vocês, que também antes dos 5 meses, tá? Antes dos 5 meses, antes dos 6, antes dos 5 meses, o sistema nervoso central ainda está sofrendo um processo de maturação para controlar os movimentos do diafragma. Então, antes de 5 meses também, essa maturação ela é muito incipiente ainda, tá ok? Então, ela passa a ser mais incipiente a partir do 5º mês, né, esse controle da respiração por parte do sistema nervoso central. Existe também uma quantidade considerável de gordura subcutânea, né? E também o sucesso de uma criança que nasce de forma prematura, no 7º mês, está condicionado também ao peso da criança. Então, existe uma maior mortalidade em crianças abaixo de 1.500 gramas, que é 1,5 kg, e um sucesso maior para crianças que têm uma massa corpórea, né, o peso acima de 1,5 kg. Tá ok? É claro que tudo isso são médias, tá, pessoal? Vocês podem depois checar no livro de embriologia do Keith Moore que nós estamos utilizando aqui para esse curso. Tá? Agora, já analisando as 8 últimas semanas, que são o 8º e o 9º mês, que compreende da 30ª semana à 38ª. Então, nesse período, o feto ele chega a atingir um comprimento CR de 360 milímetros, e em média, né, variando em média nessa faixa da 30ª a 38ª, de 1.700 gramas até 3,4 gramas, ou 3.400 gramas. É claro que isso é uma média, pessoal, tem crianças que têm muito mais do que isso. Tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é uma média, tá? O feto ganha 14 gramas por dia nesse período, então é um período de que o crescimento se mantém ainda, o crescimento CR, porém o crescimento maior se verifica no tocante ao ganho de peso, tá ok? Com 30 semanas, a criança já apresenta um reflexo pupilar em resposta à luz, tá? Fetos acima de 32 semanas já possuem altas taxas de sobrevivência ao nascer, tá? Então, quanto mais próximo dos 9 meses, maior a taxa de sobrevivência no caso de um parto prematuro.
e com 36 semanas a circunferência da cabeça e do abdômen já são iguais, ou seja, existe uma proporcionalidade no tocante à circunferência da cabeça e do abdômen. Bem, a data provável do parto é em torno de 38 semanas, entre 38 e 40 semanas, tá? Depende muito da contagem, né, que é realizada. Então, como eu falei com vocês lá no começo desse módulo, né, a contagem ela pode ser feita tanto a partir da fecundação, que não é muito utilizado, porque é muito difícil se precisar quando ocorrer a fecundação. Então, nesse caso, a gestação, em tese, duraria 38 semanas, porém, o método de contagem mais utilizado pelos obstetras é a partir do número UPMN. UPMN vem de último período menstrual normal, quer dizer, então a gestação é contada a partir do último dia que a mulher menstruou. Tá? Então, no dia 1 da menstruação, né, que foi a última menstruação antes da gravidez, né? Então, se conta a partir desse dia. Então, é consenso entre os obstetras. A maioria dos obstetras utilizam esse número UPMN. Na verdade, eles contam a partir do último dia, do primeiro dia da menstruação, da última menstruação. Do primeiro dia da última menstruação, ok? Então considerando, né, a contagem a partir do primeiro dia da última menstruação, né, a gestação teria em torno de 280 dias. É claro que isso pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois, depende muito de como ocorre essa gravidez e depende de vários fatores, tá ok? Bem, então, né, dentro dessa faixa, né, a criança ela nasce, né, a gravidez ela vem a termo, né? E aí, pessoal, vale ressaltar também que o ideal, né, é claro que cada caso é um caso, né, cada gestação é uma gestação, cada mulher é uma mulher. Mas o ideal é que o parto ele seja normal, por uma série de fatores, né? O parto normal, né, a criança ela participa do parto, né, porque ela produz uma série de hormônios, né, de esteróides, né, de cortisol, né, e esse cortisol que ela produz, ele através do cordão umbilical, ele estimula a mãe a produzir ocitocina, e a ocitocina é o hormônio do amor, né, e também estimula essa mulher a contrair o útero, né. Então o parto normal, a criança e a mãe interagem, né. A mãe, fisiologicamente falando, ela através dos hormônios cortisol, ela induz, a criança através do cortisol que ela produz na hora de nascer, ela induz a mãe a iniciar o trabalho de parto mediante a produção de ocitocina pela mãe, tá? E a criança, isso é muito bom para a criança. E também, como é o momento do parto, né, o canal vaginal está muito próximo ali ao ânus, aquela própria região da vagina ali, já existe já uma microbiota naquela região, então a criança ela já nasce, já exposta àqueles organismos que são simbióticos com o corpo da mãe, e ela acaba sendo desafiada com aqueles organismos e desenvolve ali uma imunidade já contra aqueles organismos, o que é muito bom para a criança. Tá, ok? Então existem vários estudos, né, fora do Brasil que mostram que crianças que têm um parto normal, elas têm uma menor propensão a serem alérgicas, a desenvolverem alergias e possuem um sistema imunológico muito mais fortalecido. Tá, ok? O Brasil, infelizmente, é campeão de cesáreas. Sabemos que muito por conta do sistema, né, que gerencia, né, os honorários de cirurgia no Brasil, muitos médicos eles ganham em cima de número de cirurgias. Tá? Então, isso é um fato também que deve ser criticado e observado, e também vale a reflexão dos futuros médicos aí que estiverem assistindo essa aula. Tá ok? Bem, pessoal, então fatores que influenciam o crescimento fetal, tá? Então, é claro que a saúde da mãe também conta muito, a alimentação da mãe, como que a mãe cuidou dessa gestação. Então, fatores que atuam durante a gravidez tendem a produzir retardo de crescimento intrauterino, que é chamado de RCU. Tudo que retarda o crescimento do feto, nós chamamos de RCU. RCU quer dizer retardo de crescimento intrauterino. Né? E, por consequência, as crianças nascem como crianças pequenas ou recém-nascidos pequenos. Quais são esses fatores? Má alimentação, tabagismo, álcool, uso de drogas, né? Tudo isso, né, pode levar a um RCU, né, o retardo de crescimento intrauterino.
Fatores que atuam no último trimestre, como por exemplo a desnutrição materna, a mãe não se alimenta bem, geralmente produz recém-nascidos com peso reduzido, mas comprimento e tamanho de cabeças normais. Tá? Bem, pessoal, eu vou falar agora então de alguns procedimentos padrão, né, para justamente que auxiliam nos exames pré-natais, tá ok? Alguns procedimentos para justamente mensurarmos como está a saúde do bebê, da criança, do feto na fase pré-natal, tá ok? Então, o primeiro deles é a ultrassonografia, que também é chamado de ecografia, tá ok? É uma modalidade básica para obtenção de imagens na avaliação do feto. Quem é da medicina vai cursar, inclusive, uma disciplina chamada imaginologia, onde vocês verão mais a fundo essa parte, tá ok? Eu apenas estou citando aqui nessas aulas de embriologia. Então, a ultrassonografia ela tem uma série de vantagens, ela é minimamente invasiva, tá ok? Ela possui uma ampla disponibilidade, baixo custo operacional, ausência de efeitos adversos, né, por ser minimamente invasiva, e ela também permite se realizar uma série de inferências, como por exemplo posicionamento de implantação, aonde o embrião se implantou, como está o estado do endométrio, isso já nos primeiros meses, nas primeiras semanas de gestação. Também algumas anormalidades fetais podem ser detectadas pelo pré-natal utilizando ultrassom. A presença de gravidez múltipla também, né, de gêmeos, né, isso também pode ser detectado. Tamanhos e anormalidades da placenta e do feto. Então uma série de métricas podem ser obtidas através do exame por ultrassom. E é utilizado em diferentes etapas da gestação. Nós vamos falar mais adiante. Tá ok? Então, existem 3 momentos, pelo menos, tá, em que uma mulher vai fazer uma ultrassonografia, se a mulher está fazendo um pré-natal realmente como deve ser feito, como é preconizado. Então, ela vai fazer pelo menos uma ultrassonografia por trimestre. Tá? Uma no primeiro trimestre, uma no segundo e outra no terceiro. Tá? No primeiro trimestre, a ultrassonografia ela tem o objetivo de verificar a idade gestacional. Pode-se checar se o crescimento do feto está adequado para a sua fase. Tá ok? E possibilita também verificar se a gravidez é de apenas um bebê ou mais. Verifica também a posição da implantação ou se a gestação é ectópica. Essa ultrassonografia do primeiro trimestre ela é importantíssima, pessoal. Geralmente ela é endovaginal, tá? Então, como a gente pode ver aqui na figura aqui, ó, ela é endovaginal por quê? Porque como ainda o feto ele é muito pequenininho, não tem como a gente detectar se for, né, transabdominal, tá? Então ela vai ser endovaginal, né? E ela tem uma série de objetivos, como por exemplo se inferir a qualidade ali do endométrio, se existe algum descolamento ou não, a posição da implantação, se essa criança está implantada, se esse embrião está implantado no corpo do útero, se mais próximo ao colo do útero, que não é tão legal, que requer um pouco de atenção, como que está esse endométrio, por exemplo, se existe algum certo descolamento, é importante que o obstetra nesse momento ele oriente essa mãe a guardar repouso nas 8 primeiras semanas, para que esse endométrio se regenere, e também que ele indique algum tratamento hormonal, como por exemplo com progesterona, né, que ajuda, a base da progesterona, que ajuda esse endométrio a se fortalecer. Tá ok? Bem, então esse é no tocante ao primeiro trimestre, para checarmos a questão da confirmar a gestação, né, a confirmação direta, né, embora tenha sido usado o beta-HCG, mas a confirmação direta através do ultrassom no primeiro trimestre. Também checar o batimento, né, do coração da criança, né, se está tudo ok, né, do embrião, né, ainda, né, e que são 8 semanas, né, até vir a se tornar, né, um feto, né, e enfim, são por esses propósitos principalmente. Tá? No segundo semestre, né, nós temos o ultrassom 3D ou morfológico, que ele vai avaliar aspectos morfológicos do bebê, em especial entre a 20ª e 24ª semana, que corresponde ali entre o 5º e o 6º mês. Ele é importante também para determinar o sexo de forma conclusiva, né, e permite avaliar não somente o crescimento do bebê, mas a placenta e o líquido amniótico. O sexo da criança, pessoal, como eu esqueci de falar,
ele pode ser determinado no final do primeiro trimestre e no início do segundo trimestre, entre o terceiro e o quarto mês, tá ok? Mas geralmente, pessoal, para meninos se consegue determinar um pouco antes. No final do terceiro mês, no início do quarto mês, já se pode determinar o sexo. Tá? Meninas, geralmente a partir do quinto mês, né, se pode determinar de uma forma mais conclusiva. O ultrassom 3D ou morfológico, ele é um ultrassom com uma resolutividade muito maior do que o ultrassom normal. Tá? Ele permite nós observarmos a criança em 3D e assim determinarmos uma série de parâmetros de forma conclusiva, a questão do sexo de forma conclusiva e também a averiguação se existe ou não algum tipo de anormalidade genética ou algum tipo de malformação congênita, tá ok? Ou lábio leporino, ou alguma anomalia anatômica. O ultrassom 3D ele é muito importante para isso. Ele permite nós visualizarmos o feto como um todo e avaliarmos os parâmetros anatômicos da criança ali em formação, tá ok? E se averiguar, né, se existe algum problema ou não. Então, depois disso, do segundo trimestre, nós temos um terceiro trimestre, também é feito um ultrassom, mas esse ultrassom do terceiro trimestre, ele tem outro propósito. O propósito dele, né, é para confirmar, além de confirmar os primeiros ultrassons, né, de fazer uma checagem, mas ele tem um propósito mais de se averiguar o posicionamento do bebê visando, né, a preparação para o parto. Geralmente esse ultrassom é feito mais no final da gestação mesmo, para se checar como que está posicionada essa criança, tá ok? Se está tudo ok ali para direcionar ali um parto, né? Seja ele cesariano ou seja ele parto normal. Bem, pessoal, tipos de ultrassonografia. Eu vou citar aqui alguns para vocês. A ultrassonografia transvaginal, né, ou endovaginal, né, que eu mostrei para vocês agora, ela é importante, em especial no início da gestação, tá? Quando o feto ainda, o embrião, né, ele ainda na fase embrionária, né, então muito pequenininho ali, né, o embrião. Então o ultrassom transvaginal ou endovaginal é importante porque ele permite se chegar mais próximo ali do embrião. Ele verifica a idade gestacional, o crescimento fetal e se o embrião está alojado no útero. Né? Isso é importante porque existem alguns casos, pessoal, de gravidez ectópica, que a criança, em vez de se implantar no útero, ela se implanta o embrião, o embrião, ao invés de ele se implantar no útero, ele se implanta nas trombas. Aí existem alguns casos até no peritônio, né? E são casos gravíssimos, né? São casos que requerem uma atenção, um cuidado muito maior, tá ok? Em quase todos os casos de gravidez ectópica, pouquíssimos casos a gravidez ela vem a termo, porém existe um grande risco para a mulher, tá ok? Bem, também como ultrassom, né, passando para o próximo, o ultrassom morfológico, né, que ele é muito importante, né, para uma série de fatores. Ele permite a realização através de um gel aplicado sobre a barriga da gestante. Né? É possível analisar a anatomia do bebê, através dele mais de 85% das malformações do bebê podem ser detectadas. Tá? Ele é indicado entre a 20ª e a 24ª semana, né? Entre o 5º e o 6º mês. Nessa fase é possível saber com exatidão, né, o sexo do bebê, não com exatidão assim, com maior grau de acerto, né, de 70%. Né? O ultrassom morfológico, assim, por que não é 100%, pessoal? Porque o ultrassom morfológico, ele tem eu vou mostrar para vocês algumas figuras, a resolução dele é muito boa. Mas por que não é 100%? Porque em alguns casos depende muito da posição da criança no dia. Então existem crianças que a mãe ela marca o ultrassom morfológico com obstetra e vai fazer. Só que a criança está numa posição que, mesmo que o ultrassom tenha uma alta resolutividade, não se pode enxergar ali, se fazer uma observação conclusiva ali da genitália da criança. Então não se pode concluir, né, com 100% que se trata de um menino ou menina. Né? Mas no tocante à sua resolução, se for feita uma observação satisfatória, a gente pode afirmar, né, com quase 100% de certeza o sexo da criança. Tá, okay? Porque a resolução dele realmente é muito boa. Bem, então esse é o ultrassom morfológico, que também é chamado de ultrassom 3D. E aqui a gente pode até ver, inclusive, olha só, uma criança aqui, ó, bocejando. A criança bocejando ou bebendo líquido amniótico, né? A criança ela tem os movimentos, existem ultrassons que pegam a criança chupando o dedinho,
né? A criança passando a mão no rosto. Então a criança ela já tem já uma interação já com ela mesma ali na barriga da mamãe. Tá, ok? E aqui o ultrassom mostrando aqui o sexo da criança, nesse caso o menino. Então veja que a resolução é muito boa, tá? Então assim, a questão muitas vezes a criança ela está de costa, né? Aí realmente fica difícil se enxergar algumas questões. Mas o obstetra ele se atenta no ultrassom morfológico? Não apenas o sexo, pessoal, mas ele também vai checar, vai buscar algum tipo de deformação ou malformação congênita. Por exemplo, a questão do lábio leporino, se está tudo ok aqui com o lábio da criança, com o nariz, se está tudo ok aqui com as mãozinhas, com os pés da criança. Então ele está preocupado também em buscar algumas malformações congênitas, seja elas de origem genética ou ocasionadas ali durante algum problema na gestação, tá ok? Bem, o segundo procedimento para a avaliação do estado do feto que nós temos, que ele é invasivo, tá? É a amniocentese diagnóstica. A amniocentese diagnóstica é um procedimento invasivo que ele só pode ser realizado a partir do segundo trimestre, devido ao fato dele ser invasivo. Então, basicamente, se injeta, né, uma microagulha, tá? Uma agulha com calibre muito fininho, tá? Através do abdômen da mãe, com o objetivo de se coletar um volume pequeno do líquido amniótico, tá ok? Então, realiza-se a retirada de uma amostra de líquido amniótico através da inserção de uma agulha estéreo até a cavidade amniótica. Só esse exame, pessoal, só pode ser realizado a partir da 15ª semana, tá ok? Após a primeira consulta pré-natal. Esse exame, pessoal, ele deve ser realizado com auxílio da ultrassonografia, tá? Para que não tenha risco de que essa microagulha ela atinja a criança, obviamente, tá? Então é um exame que tem ele não é um exame de rotina, ele é feito apenas em situações que ele precisa ser realizado. Eu vou falar para vocês quais situações são essas, tá? Então deve-se tomar cuidado para não pegar, obviamente, a criança e também a placenta, tá ok? E quando que esse exame ele é realizado, pessoal? Quando se há uma suspeita de alguma malformação congênita. Por exemplo, se existem vários casos de abortamento recorrente, né, na família, ou de uma doença genética que causa uma malformação, né, uma anomalia cromossômica, né, a mãe tem uma idade uma mãe com mais de 45 anos de idade ou próximo a 50 anos de idade, né, onde o risco de se ter uma malformação congênita ele é maior. Então, nesses casos específicos, por exemplo, casamento consanguíneo, né, onde existem vários casos na família, né, já de filhos nascidos com algum problema. Então, nesses casos específicos, se coleta um pouco da amostra de líquido amniótico. Nessa amostra, existem células do próprio feto ali nessa amostra. Então, por um exame de DNA é possível já se verificar como que é a genética dessa criança. Já se pode fazer um cariótipo, já se pode fazer um exame de biologia molecular do PCR para buscar marcadores para algumas doenças, para alguns erros inatos do metabolismo, inclusive, que nós estudamos no módulo genético. Nós vimos que os erros inatos eles são importantes, que é importante que o diagnóstico seja feito tão mais precoce possível, tá? Então são nessas situações muito específicas que a amniocentese diagnóstica ela pode ser empregada, tá ok? Existem outros exames também, mas eles são igualmente invasivos como a amniocentese diagnóstica, tá ok? Bem, razões para se realizar o exame, eu acho que eu já falei, né, já algumas aqui. Então, risco maior de anomalias cromossômicas em mulheres acima de 35 anos, tá? Então, uma mulher que tem uma idade mais avançada, o obstetra ele pode pedir, tá? Quando um teste de rastreio pré-natal deu positivo, esse é um ponto importante, pessoal. Então, quando um teste de rastreio pré-natal deu positivo para a alfa-fetoproteína no sangue da mãe. Então, eu não sei se eu mencionei na aula passada, pessoal, no tocante a problemas no fechamento do tubo neural que podem causar anencefalia ou microcefalia, tá ok? Ou se não, né, a questão, se for um não fechamento do neuroporo caudal, um problema com relação à espinha bífida. Pessoal, toda vez que acontece algum problema dessa natureza, que é grave, que pode sim causar uma malformação congênita, uma anencefalia, uma microcefalia, um dos marcadores moleculares que pode se detectar no sangue da mãe é essa proteína chamada alfa-fetoproteína. Então, essa proteína, pessoal,
caso ocorra um não fechamento do tubo neural e ocorra algum problema nesse processo, essa alfa-fetoproteína fetal é uma proteína que o fígado do feto, o fígado do embrião, que é o fígado embrionário, ele produz, certo? Essa proteína é produzida apenas na fase embrionária, tá ok? Apenas na fase embrionária durante ali a maturação do fígado, durante a formação do fígado embrionário, tá ok? O que acontece, pessoal? Quando ocorre algum problema de fechamento do tubo neural, essa proteína ela é liberada da criança e através da placenta, do cordão umbilical da placenta, ela vai para a circulação materna. E aí pode-se, nos 2 primeiros meses, no final do segundo mês, se detectar o nível de alfa-fetoproteína no sangue da mãe. Essa proteína não existe no sangue de ninguém, tá? Eu vou falar alguns casos em que você pode encontrar essa proteína. Essa proteína é produzida apenas na fase embrionária. Se a gestante faz um exame de sangue, um dos testes que é feito no exame de sangue no pré-natal é justamente a busca por essa proteína. Tem que dar negativo. Se der positivo, existem 2 possibilidades. A maior delas é de que, infelizmente, pode ter ocorrido algum problema no tocante ao fechamento do tubo neural, né? Aí pode ser uma microcefalia, uma anencefalia ou uma espinha bífida, que pode ser depois tratada, né? Mas é ainda grave, porém é um pouco menos grave, obviamente, do que a anencefalia ou microcefalia, né? Isso na maior porcentagem de chance. A menor porcentagem de chance, pessoal, é o seguinte, que a alfa-fetoproteína também ela é um marcador para câncer de fígado. Então, pode acontecer a situação da mulher também estar desenvolvendo um câncer de fígado. E nesse caso, a alfa-fetoproteína pode também ser um marcador para câncer de fígado. Tá ok? Então, se você quer saber um pouco sobre marcadores para câncer, lá na playlist de oncologia, eu tenho uma aula sobre marcadores moleculares para câncer, onde nós falamos disso. Tá ok? Então, um exame importante aí no pré-natal. Tá? Tem que dar negativo. Então, nos casos em que houve uma gravidez anterior com uma formação congênita, né? Então é importante. Tá? Nas famílias, né? Ou na gravidez de alto risco, né? Nas famílias em que há um histórico familiar de malformação congênita e quando existe a possibilidade de serem portadores de uma malformação congênita, ou seja, se tem vários casos na família. Por exemplo, uma doença de Tay-Sachs, por exemplo, enfim, ou uma fenilcetonúria, por exemplo, que a criança tem que... Se bem que esses testes são detectados, esses testes são feitos logo após o nascimento, pelo teste do pezinho, né? Mas também são testes que podem ser feitos ainda em exames pré-natais, tá ok? Bem, pessoal, existem outros testes também que podem ser feitos, né? Um teste alternativo é o teste da amostragem de velocidade coriônica. Esse teste tem uma vantagem sobre a amniocentese, que a amniocentese ela pode ser realizada apenas a partir da 15ª semana, tá? Agora, a amostragem de velocidade coriônica ela tem uma vantagem que ela pode ser realizada, né, a partir da 7ª semana após a fecundação, tá? No entanto, ela tem um risco da sua realização porque é necessário se realizar uma incisão, né, endovaginal, né, com uma espátula, né, e uma espátula fininha, e fazer uma raspagem da velocidade coriônica, com o objetivo de se obter células ali do embrião, tá? E a partir dessas células se realizar os testes genéticos, né? Um teste para distúrbios ligados ao cromossomo X, como hemofilias, por exemplo, né? Ou averiguação de erros no metabolismo ou anormalidades cromossômicas, como uma aneuploidia, por exemplo, tá? Só que ele possui, embora ele tenha a vantagem de poder ser realizado de forma mais precoce, ele possui um risco devido a ser um método mais invasivo, digamos assim, tá ok? Ele tem como vantagem, obviamente, né, a questão de realizar, né, ensaios, detecções, né, mais precoces do que a amniocentese. Então, basicamente, a comparação dos dois métodos seria essa. A amniocentese transabdominal, ela é um teste que é realizado entre a 15ª e 18ª semana, né? Embora, né, se utilize uma microinjeção, ele é menos invasivo, enquanto que a amostragem de velocidade coriônica ela pode ser realizada a partir da 7ª ou 8ª semana. Eu coloquei 8 aqui, mas a partir da 7ª semana já pode, porém ela traz alguns riscos maiores, né, no tocante ali a gestação,
em comparação com a amniocentese diagnóstica. Esses testes são excepcionais, tá, pessoal? Esses testes apenas quando realmente é necessário se fazer esse teste. Não são testes que são feitos em todo o pré-natal, obviamente. Apenas quando realmente existe um risco para a mãe, existe uma grande chance, existe uma suspeita forte do médico, como essa que nós falamos, por exemplo, da questão da detecção de alfa-fetoproteína no sangue, né? Então, situações excepcionais assim que esses testes eles podem ser realizados. Bem, um método que é derivado da amniocentese e da análise da velocidade coriônica corresponde à cultura de células. Então, esses materiais que são obtidos, tanto da amostragem de velocidade coriônica como da amniocentese, eles são base para uma série de outros testes, como, por exemplo, um PCR, uma biologia molecular, uma citometria de fluxo, enfim, outros testes que permitirão fazer análises mais acuradas, né, da composição genética daquele feto. Tá ok? Desses testes, pessoal, que são fundamentais é a cultura de células. Por quê? Porque a cultura de células é importante porque nós podemos pegar células da criança obtidas por esses métodos, né, a amniocentese e a amostra de velocidade coriônica, e nós realizarmos uma cultura dessas células, tá, em laboratório. Então nós podemos cultivar essas células da criança em laboratório, né, e a partir dessa cultura de células nós realizarmos aí, né, testes diagnósticos, os mais diversos possíveis, um PCR, um ELISA, uma citometria de fluxo, uma imunofluorescência, por exemplo. Então, com o objetivo de determinar erros natos do metabolismo, bem como outras anomalias cromossômicas ou doenças importantes de serem diagnosticadas precocemente. Ok? Bem, e aí como resultado, né, por exemplo, né, se você faz uma amniocentese numa gestante de 52 anos de idade, né, uma mulher que ainda não entrou na menopausa, está em idade fértil, né, embora isso seja muito difícil, né, em termos de porcentagem da população, né, e se realiza um teste como esse e observa, né, uma aneuploidia, né, uma trissomia do 21. Então, nesse caso, né, isso pode ser observado por testes precoces, em exames pré-natais como esse. Tá ok? Aí se realiza uma microtécnica e se observa ali se existe alguma anomalia cromossômica ou não. Bem, pessoal, um outro teste também importante é a ressonância magnética nuclear. O ultrassom, eu me esqueci de mencionar, ele vai nos permitir nós observarmos superfície de materiais. Tá ok? Agora, a ressonância magnética ele nos permite enxergar através dos materiais. Então, ele é um exame que permite enxergar órgãos internos da criança. Tá ok? Então, ele é muito bom, especialmente no ultrassom morfológico. A gente consegue enxergar, olha só, órgãos internos dessa criança que quer essa informação. Aqui, no caso, nós temos gêmeos aqui. Então, é possível se observar órgãos internos. Então, por exemplo, isso aqui é muito útil, por exemplo, no caso, que é raro, de gêmeos siameses. Se observar como que está aqui a composição, a divisão dos órgãos aqui. Né? Nesse caso são gêmeos normais, obviamente. Mas eu digo para casos assim, excepcionais. Tá? Então ela é muito interessante, né, também para acompanhamento, para se observar se essa criança está, né, com crescimento adequado. Tá ok? O sexto método, né, que nós podemos também utilizar é o monitoramento fetal através do Doppler. Né? O Doppler, né, ele é um instrumento que permite nós mensurarmos a frequência cardíaca da criança. Então isso é importante porque nós realizamos um Doppler para checar o batimento cardíaco, a frequência cardíaca da criança e averiguarmos, né, se existe a angústia fetal. Porque a angústia fetal ela é importante, tá? Ela indica por frequência e ritmo cardíacos anormais, sugere que o feto está em sofrimento. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Tá? Então, por exemplo, a criança ela pode estar numa posição ruim ou estar com algum membro do corpo enrolado no cordão umbilical, e isso está causando alguma angústia para a criança está ali lutando ali. Né? E isso trazer algum efeito fisiológico para a criança. Tá ok? Então, o Doppler ele é muito interessante também como uma métrica, né, se a criança está respirando bem ou não.
Essa questão, pessoal, que eu até coloquei a figura aqui do cordão umbilical enrolar no pescoço da criança, bem, isso é uma situação que pode causar preocupação? Pessoal, a princípio não, tá? Por que eu falo a princípio não? Porque a criança ela pode, né, se desenrolar sozinha e também, ao contrário do que se pensa, pessoal, a respiração da criança é através do cordão umbilical. Então, a criança ela obtém oxigênio através do cordão umbilical. É ali que ela realiza as trocas com a mãe, trocas gasosas de oxigênio de CO2 por oxigênio e também de nutrientes. Então, a criança ela não existe risco para a criança ela não respirar, porque a respiração é através do cordão umbilical, tá ok? A questão maior aqui, pessoal, no tocante a malformações. Então, pode ocorrer situações em que o cordão umbilical ele vai constringir um bracinho, uma perninha, e isso pode causar malformação, né, um crescimento anormal ali devido àquela constrição. Então, ou também, né, algum outro problema, né, que a criança possa estar ali em sofrimento fetal. Então, é importante também a gente fazer essa mensuração pelo Doppler, tá ok? E ela é importante também, pessoal, também antes do parto, né, nós averiguarmos se essa criança está bem posicionada, se isso pode ocasionar uma complicação na hora de realizar o parto, e aí se existe algum risco para o parto normal, aí sim o médico solicitar uma cesariana. Então a cesariana é apenas em situações, o ideal em situações excepcionais. O ideal é a mãe, se tudo está ok, ela fazer um parto normal. Tá? Mas é claro, cada caso é um caso, pessoal. Cada gravidez é uma gravidez, cada história tem as suas peculiaridades, tá ok? Bem, como eu falei já anteriormente também, um outro procedimento é a dosagem de alfa-fetoproteína, que é um marcador precoce para anencefalia, microcefalia e espinha bífida, tá? Devido àquele problema que é uma proteína embrionária do fígado da criança. Quando existe algum problema de fechamento do tubo neural, essa proteína é liberada para o sangue da criança e, por consequência, para o sangue da mãe. E aí você pode, através de um exame pré-natal, um exame de sangue da mãe, determinar essa proteína fetal da criança ou embrionária da criança no sangue da mãe. O que é um péssimo indicativo, tá? Que pode indicar um problema aí como esse, tá ok? O falso positivo seria também uma situação também dramática, que, né, poderia dar um falso positivo com um possível câncer de fígado, né, que é um marcador também para câncer de fígado, alfa-fetoproteína. Tá ok? Então, por que acontece esse problema como nós falamos na aula passada, pessoal? Tá? Devido a um fechamento, né, a um não fechamento do tubo neural. Ou um fechamento precoce, antes dos 24 dias, né, ou um não fechamento. Né? E, em ambos os casos vai ocasionar ou uma microcefalia ou uma anencefalia. Tá ok? Isso do neuroporo rostral ou neuroporo cranial. Agora, se o problema ocorrer no neuroporo caudal, aí o problema não será anencefalia ou microcefalia. Né? A criança vai nascer com o sistema nervoso central ok, normal, perfeito, porém o problema será onde? Será na medula espinal. Né? Então, uma parte dessa medula vai estar ali exposta ali entre as vértebras, levando aí o que nós conhecemos ali como espinha bífida, né? Como a gente pode observar aqui, espinha bífida ou mielomeningocele, né? Então, quando ocorre um problema no fechamento do neuroporo caudal, não no rostral, né? Mas no caudal, uma parte aqui da medula ela pode se extravasar entre as vértebras. Isso pode, né, a criança ela pode ali, ainda durante a gestação ou durante o nascimento, causar lesões aqui esses nervos e a criança ter algum tipo de acometimento. Então existem técnicas, inclusive, pessoal, uma técnica desenvolvida aqui no Instituto Albert Einstein, aqui em São Paulo, né, que é de uma técnica minimamente invasiva que permite fazer a cirurgia corretiva ainda na fase, ainda de forma pré-natal, ainda antes do nascimento. Né, e com isso, né, se corrigir esse problema da espinha bífida, tá ok? Essa cirurgia ela está em desenvolvimento por uma equipe de médicos, de obstetras lá do Hospital Albert Einstein, em parceria com a Faculdade de Medicina de São Paulo. Tá ok? Uma técnica brasileira, inclusive, minimamente invasiva, que permite fazer, né, a correção desse problema da espinha bífida. Tá ok? E por que é importante se fazer isso de forma pré-natal, pessoal? Porque o importante é proteger essa região aqui exposta.
Porque caso a criança se mexa ou até durante o parto ocorra aqui uma lesão nessa região, a criança ela pode ter problemas aqui de locomoção dessa parte para baixo. Então é uma cirurgia que exige uma alta perícia, né, por parte da junta médica. Bem, pessoal, agora parte final da aula finalizando, falamos então dos métodos, procedimentos para avaliação do estado do feto. Vamos falar, para finalizar essa aula agora, brevemente dos anexos embrionários. Tá, ok? Os anexos embrionários, pessoal, são estruturas que derivam dos folhetos germinativos, mas que não fazem parte do corpo do embrião. Tá, ok? Então, são 8 anexos embrionários, né, importantes aqui durante a gestação, pessoal. São eles: o âmnion, tá? a cavidade amniótica, o cordão umbilical, o saco vitelino, a placenta, que nós vamos falar um pouco mais dela, o alantoide, o córion e as vilosidades coriônicas, como a gente pode observar aqui, ó, né? Então nós temos aqui o feto, a cavidade amniótica, o âmnion, né? A cavidade amniótica ela vai delimitar o líquido amniótico, que vai servir para proteger o feto mecanicamente falando, né? Por exemplo, a mãe ela se acidenta e cai com a barriga, então o líquido amniótico vai proteger esse feto, e também para permitir que esse feto ele cresça sem qualquer interferência mecânica aqui da bolsa amniótica ou até mesmo aqui do corpo da mãe, tá, ok? Então por isso que esse líquido amniótico ele é importante, tá? Então a criança vai ter um crescimento uniforme sem interferência mecânica externa, tá? O cordão umbilical ele vai ser formado em parte pelo alantoide, em parte pelo saco vitelino, tá, ok? Ele é fundamental ali para as trocas, né, entre o bebê e ali a placenta, né, e ali a circulação materna, tá, ok? A placenta, obviamente, também ela vai permitir também esse contato, né, da circulação fetal com a circulação da mãe, fundamental para as trocas, tanto de excretas que vêm da criança para a mãe, como de nutrientes e oxigênio da mãe para a criança, tá, ok? Aqui nós temos aqui o córion, tá? Que são essas reentrâncias aqui no próprio endométrio, certo? Aonde inclusive, né, o sangue da mãe aqui vai estar em contato aqui com essa circulação materna fetal, né? E aonde a criança vai poder acessar esse sangue contendo nutrientes e oxigênio, tá, ok? Parte da placenta, inclusive, né, é formada pelo córion, né? A gente vai ver aqui ao longo dos próximos slides detalhes de algumas delas. Bem, pessoal, falando agora do cório agora. Então, o cório, né, é uma membrana fina que envolve os outros anexos embrionários, tá, sendo o mais externo, né? Essa membrana aqui mais externa em rosa é o cório, tá, ok? Ele representa a parte fetal da placenta, inclusive. Então, aqui nós temos aqui a placenta. A parte fetal da placenta, esses ramos aqui, né, chamando aqui essas estruturas, corresponde também ao cório. A parte fetal da placenta será executada pelo cório. A parte maternal da placenta será a decídua, tá, ok? Então, une-se a parede uterina e forma-se a placenta, né, juntamente com a decídua. Também é importante ressaltar também o saco vitelino. O saco vitelino ele é pouco desenvolvido, né, nos humanos, né, até porque a nutrição toda ela é realizada através do cordão umbilical e da placenta, né. Ela é importante nas primeiras semanas, né, até que o cordão umbilical e a placenta se formem, né, com uma reserva de nutrientes para a criança, tá? É o primeiro anexo a surgir nos vertebrados e caracteriza por ser a fonte de nutrição do embrião, que não tem contato com a mãe ainda até que se forme o cordão umbilical e a placenta, tá? Em torno dos 50 dias de gestação. Corresponde a uma estrutura em forma de saco ligada à região ventral do embrião, e a sua principal função é armazenar reservas nutritivas até que a placenta e o cordão umbilical estejam formados. Nos mamíferos ela é reduzida, visto que a nutrição ocorre via placentária. Nesses é responsável pela produção de hemácias nos primeiros estágios de vida, em especial entre a terceira e a quinta semana. Então as primeiras células sanguíneas, as primeiras hemácias da criança, do embrião ainda, né, falando, elas são formadas pelo saco vitelino. Inclusive aquelas hemácias embrionárias, pessoal, que vocês estudaram lá na genética, né, as hemoglobinas, né, melhor dizendo. Então, as hemácias que contêm aquelas hemoglobinas embrionárias, como a hemoglobina GALE1, GALE2, a Portland, elas são formadas exatamente nessa
parte dessas hemoglobinas são formadas, né, pelo saco vitelino, tá ok? Bem, pessoal, outro anexo embrionário também muito importante é o âmnio, né, ou bolsa amniótica, que ela na verdade já vai delimitar a cavidade amniótica, que por sua vez vai conter o líquido amniótico, que ele é muito importante para proteger, né, o embrião e posteriormente o feto, né, mecanicamente, né, ele vai criar um ambiente de proteção mecânica, né, devido ali a uma proteção hidrostática realizada pelo líquido amniótico, tá ok? Então esse líquido vai proteger o feto, né, de qualquer anormalidade mecânica, né, de qualquer impacto mecânico, digamos assim, que a mãe possa sofrer, né? E também esse feto ele vai crescer nesse líquido de uma forma mecanicamente inerte do corpo da mãe, de forma que esse feto ele não vai ser pressionado, né, na parede da vesícula amniótica, e nem em qualquer outra região ali próxima que possa ali causar algum tipo de dano ou anomalia no crescimento. Então é um ambiente que vai permitir o crescimento desse embrião de forma inerte do ponto de vista mecânico, tá ok? O líquido amniótico, ele no começo da gestação ele tem um volume de 30 milímetros e ele chega a ter um volume total de 1 litro no final da gravidez. Esse líquido é formado não apenas por água, obviamente, mas também contém proteínas, carboidratos, lipídios, enzimas, hormônios e também, pessoal, também urina da criança e também um pouco de fezes também, né? Porque a criança ela também, à medida que ela vai se desenvolvendo, o feto ele vai urinando nesse líquido e também defecando também. Então esse líquido ele vai a criança acaba engolindo esse líquido também, inclusive, o que é importante também para a maturação do trato gastrointestinal da criança, tá? Ah, mas a criança não engasga? Não, obviamente, porque a criança, a respiração dela, como nós falamos anteriormente, é através do cordão umbilical, não é através da traqueia, a respiração ainda, né? Então, mas mesmo assim, né, a principal função desse líquido amniótico é realmente realizar essa proteção mecânica do feto em desenvolvimento, tá ok? Bem, então aqui, né, uma ilustração, né, a criança aqui na bolsa amniótica, envolta pelo líquido amniótico, né, e as principais funções desse líquido amniótico são permitir o crescimento externo uniforme do embrião, como eu falei, sem qualquer interferência de qualquer parte externa aqui, né, a atuação como barreira contra a infecção, evita o ressecamento do embrião, né, evita a aderência do embrião ao âmnio, né, que poderia causar alguns danos à pele do bebê ali, do feto. Proteger o embrião contra choques mecânicos, impactos que a mãe possa receber, né, permitir ao feto movimentar-se livremente e ajudar a colocar a temperatura do corpo embrionário, ajuda a controlar, melhor dizendo, a temperatura do corpo embrionário, mantendo-se constante, né? Então, justamente por ser um líquido, né, e o calor específico ser alto, então a temperatura ali ela se mantém constante, ok? Bem, e agora, né, vamos falar um pouco da placenta e das membranas fetais. Então, membranas fetais, né, elas correspondem, né, a parte fetal da placenta, e das membranas fetais separam o embrião do endométrio, né? Então, basicamente são formados pelo córeo, né, e pela placenta, tá ok? Então, as membranas fetais: córeo, âmnio, vesícula umbilical e alantoide. E mais a placenta, né? A placenta ela promove uma via de intercâmbio, né, de substâncias, né, nutrientes, oxigênio, entre o sangue materno e o sangue fetal, né? O sangue materno, enquanto fornece oxigênio, nutrientes para o feto devolve para o sangue maternal, né? O sangue materno, né, excreta-se e também gás carbônico, né? Então isso passa a ser um sistema de trocas, né, entre o sangue materno e o sangue fetal. Os vasos do cordão umbilical eles conectam a circulação placentária com a circulação fetal. O cordão umbilical, né, ele é formado ali partes pelo odontoide, partes pela vesícula vitelínica,
ele garante ali justamente esse canal, né, de comunicação entre a circulação materna e a circulação fetal. E ele promove também uma ligação biológica, né, do embrião à placenta, né, que é justamente a interface de troca entre o feto e a mãe. Bem, a placenta, pessoal, então basicamente a placenta ela tem um componente fetal, que é formado ali pelas vesículas coriônicas, aqui, né, que é onde ocorrerão ali as trocas, que estão, na verdade, embebidas aqui numa região aqui no endométrio, que vai formar a placenta, mas uma região chamada de decídua, que é uma região que se especializa aqui em realizar essa interação com as velocidades coriônicas. Essa região ela é uma região bastante vascularizada, certo? Com a circulação materna, contendo ali o sangue materno rico em nutrientes e oxigênio. Tá? Esse sangue ele vai estar em contato, né, com toda a circulação aqui do cordão umbilical. A circulação do cordão umbilical ela contém um componente tanto materno quanto fetal, aonde também essas trocas serão realizadas. Ok? Ao redor das velocidades formam-se lacunas, né, onde circula o sangue materno. Assim ocorrem trocas entre o sangue do embrião, que circula nas velocidades, né, e o sangue materno que circula nessas lacunas. Ok? Essa região aqui é chamada de decídua. Bem, a placenta. Então a placenta é um órgão, né, feto-maternal, que contém dois componentes, né, a porção fetal, que se desenvolve de uma parte do saco coriônico, e a porção maternal, que é derivada do endométrio, chamada camada interna da parede uterina, né, que é justamente aquela região ali da decídua. Nutrientes e oxigênio, né, moléculas de oxigênio, passam do sangue materno através da placenta para o sangue fetal, enquanto que excretas de dióxido de carbono passam do sangue fetal para o sangue materno, né? Então, funções e atividades da placenta. Então, a placenta ela provê proteção, né, nutrição, respiração e excreção e produção hormonal, ou seja, tudo aquilo que a criança precisa receber, ela recebe através da placenta e do cordão umbilical, e tudo aquilo que ela precisa excretar, ela vai excretar através do cordão umbilical e da placenta. Ok? Para o sangue maternal, que fará, obviamente, depois a mãe vai fazer essa excreção através com toda a excreção do corpo dela. Tá? Nos primeiros meses de gestação, a placenta produz hormônios, esteroides, em especial a progesterona e o estrogênio, que ajuda também, em especial, a manter também o endométrio. Lembre-se que eu falei lá no início da gestação que quando o embrião produz o beta-HCG, é para manter o corpo lúteo ativo, produzindo a progesterona, para poder justamente manter o endométrio íntegro, né? O endométrio não cair. Só que a partir dos 50 dias a placenta se desenvolve. Então quem vai substituir o corpo lúteo, nesse caso, será a placenta. Então a placenta tem essa função também de produzir os hormônios que manterão ali a gestação. Tá? E também ela vai produzir também a gonadotropina coriônica também, para poder, isso mais lá no comecinho, né, para poder manter um pouco ali o corpo lúteo, né, que depois obviamente vai ser totalmente substituído pela placenta, né, nessa produção de progesterona, além de substâncias de defesa, né, e barreiras contra infecções, né. Então, através também da placenta do cordão umbilical, que a mãe ela pode fazer imunização passiva do feto, né. Como assim? Ela pode passar anticorpos, né, da circulação dela para o feto, né, onde o feto vai receber essa imunização passiva. No quarto mês, a placenta está totalmente formada, mas seu crescimento persiste até o final da gravidez, quando pesa cerca de 600 gramas. Ok? As membranas retais da placenta são expelidas, né, do útero após o nascimento. Ok? Então nós temos aqui o esquema, né, mostrando aqui o feto aqui ligado pelo cordão umbilical à placenta, e a placenta aqui com a sua componente fetal, componente materno, tá? E aqui nós temos o cordão umbilical como ele é organizado. Então, basicamente é um consórcio, né, de veias e artérias fetais e materno, né, onde ocorrerá as trocas aqui através desse contato, né, trocas tanto de gases, CO2 do feto para o sangue materno e oxigênio do sangue materno para o sangue fetal, e nutrientes do sangue fetal do sangue materno para o feto e vice-versa, discretas do feto para o sangue materno.
tá ok? E aqui justamente onde ocorreram as trocas, né, aqui na placenta, né, que é esse ambiente aqui, né, que é formado tanto pelas velocidades coriônicas do feto, como também essa parte aqui do endométrio da mãe, essas lacunas onde contém sangue materno. Bem, o cordão umbilical, né, faz parte também dessa estrutura, ele é formado a partir do anotóide e da vesícula vitelínica. Ele possui basicamente 2 artérias, né, e uma veia, tá ok? É o elemento de ligação entre o feto e a placenta materna, né, o feto ligado à placenta materna, e esse cordão umbilical apresenta em torno de 1 a 2 centímetros de diâmetro e cerca de 30 a 90 centímetros de comprimento, tá ok? Então, o que é trocado através do cordão umbilical? Então, o cordão umbilical, como disse a vocês, ele possui 2 artérias e uma veia. As 2 artérias fazem o transporte de sangue, contendo excretas e também CO2, do bebê para a mãe, tá ok? Então, e ele possui também uma veia, aqui o cordão umbilical, que faz o transporte de nutrientes e oxigênio da mãe para o bebê, tá ok? Na parte da placenta, né, essa circulação ela se converte, né, em 2 veias, em uma veia endometrial, né, e as artérias espiraladas endometriais. Então as artérias, isso aqui já é a parte da mãe, aqui é a parte da criança. Então na mãe, essas artérias que levam obviamente oxigênio e nutriente, né, elas levam esses nutrientes e oxigênio para a placenta, né, e da placenta, né, a placenta através da veia umbilical, né, que já é uma veia, ela vai levar esse sangue rico em nutrientes e oxigênio para o bebê, que é através de uma única veia. E através das 2 artérias umbilicais, que vão trazer, apesar de ter nome de artéria, vão trazer aqui esse sangue que tem CO2 e também excretas para aqui a placenta, e da placenta eles serão transportados para veias endometriais, que levarão esse sangue venoso para a circulação materna, tá ok? E obviamente na função, né, justamente fazer uma interface onde a mãe possa, né, transportar o oxigênio, nutrientes, carboidratos, aminoácidos, todos os macro e micronutrientes necessários para o desenvolvimento do feto. Além também, né, de anticorpos, vitaminas que servirão como a imunização passiva, mas também essa barreira ela também pode ser um meio para a passagem de organismos oportunistas, né, como o vírus da rubéola, o citomegalovírus, o toxoplasma, também podem ser transmitidos de forma vertical da mãe para o feto através da circulação da placenta, tá ok? Através dessa interface feto-maternal. Tá? Então, muito cuidado, né, no pré-natal, né, a mãe ela não se expor, né, a condições que ela possa ter um risco de se infectar com um desses agentes, tá ok? Devido a essa circulação feto-maternal, que pode ser um meio de passagem de agentes infecciosos da mãe para o feto, tá ok? Então, muito, muito importante isso. Bem, e finalizado, pessoal, o período gestacional, né, a placenta, né, no parto, ela sai juntamente com a criança, né, em torno de alguns minutos após, né, o parto normal. Tá? E também num parto cesariano também, né, essa placenta também ela sai junto, né, com a criança. Né? Então, durante o parto, na verdade, é o processo no qual as membranas fetais e o concepto, que é a criança, né, são expelidos da mãe. E é interessante que no parto normal, isso não ocorre no parto cesariano, no parto normal, ele tem a participação tanto da criança quanto da mãe, como se fosse literalmente um trabalho em equipe. Por quê? Porque a criança, ela induz a mãe para o parto. Como é que ela vai induzir a mãe ao parto? Então o hipotálamo do bebê, da criança, ele libera, né, o hormônio liberador de corticotrofina, tá? Que estimula a hipófise a produzir o ACTH. Tá? E o ACTH estimula a suprarrenal a produzir o cortisol, né, que está envolvido na síntese de estrógenos. Então, o cortisol que a criança produz, certo? A criança produz esse cortisol, parte da criança é isso. Esse hormônio ele passa através do cordão umbilical, vai para a circulação materna, e esse cortisol na circulação materna ele vai estimular a mãe a produzir a ocitocina, que é o hormônio do amor,
mas que gera nessa essa afetividade, né? A ocitocina é muito relacionada também com o hormônio da alegria, mas também a ocitocina ela tem um papel importante para a contração da musculatura lisa do útero. Então ela tem esse efeito também do afeto, do amor, também do bem-estar, mas também ela vai ter um papel na musculatura lisa do útero de causar contração forte. Assim como prostaglandinas, como ocorre nos ciclos menstruais na expulsão ali do endométrio, quando a mulher menstrua. Só que no parto, ao invés de ser, as prostaglandinas serem os principais hormônios, a ocitocina será o principal hormônio. Embora um pouco de prostaglandina possa ser produzido também, a ocitocina é produzida com mais intensidade. Tanto é que nos partos normais, né, quando a ocitocina produzida pela mãe é insuficiente, costuma-se, né, se injetar uma dose maior de ocitocina para que a mãe, né, ela tenha ali um trabalho de parto mais acelerado. Tá ok? Isso é realizado quando o parto está muito demorado e a criança ela pode ter o risco ou já entrou, né, no sofrimento fetal, que é importante que o parto ele seja acelerado, né? Ou em última análise que se faça uma cesariana, tá ok? Como eu falei, cada situação ela deve ser observada, né, caso a caso. Tá? Então, ocitocina, prostaglandina são liberados pela mãe e estimulam contrações do miométrio. O estrógeno liberado pelo bebê, né, o cortisol também estimula a atividade contrátil do miométrio. Tá ok? E assim, né, ocorre o nascimento. Bem, a etapa do trabalho de parto, então, a dilatação, ela é necessária que a dilatação ela chega até 10 centímetros, né, ou muito próximo disso, tá, de dilatação. A dilatação ela dura em torno de 12 horas para primíparas e 7 horas para multíparas, tá ok? Começa com a dilatação progressiva do colo do útero e termina com a dilatação completa deste, né? E do canal vaginal. Durante essa fase, as contrações uterinas são regulares e ocorrem a menos de 10 minutos de intervalo, né? Então, é muito comum a mulher que está no trabalho de parto, ela tem contrações a cada 10 minutos, depois a cada 15 minutos, depois elas reduzem para uma frequência a cada 10 minutos, depois uma frequência a cada 5 minutos, né? Até que as frequências ficam mais intensas, essas contrações, e também acompanhado também pela dilatação, né, essa dilatação também vai aumentando e a mulher, enfim, entra em trabalho de parto, tá ok? Aí, no trabalho de parto ocorre a expulsão, né, que dura em torno de 50 minutos para as primíparas e 20 minutos para as multíparas. Útero totalmente dilatado, né, o canal vaginal uma dilatação de 10 centímetros, né, facilita a saída da criança. Então é interessante que essa dilatação ela ocorra até dos 10 centímetros, tá ok? Isso é potencializado pela ocitocina, então a própria mãe produz ocitocina. No entanto, né, no trabalho de parto, o obstetra ele pode administrar a ocitocina para a mãe para poder acelerar esse processo de dilatação e de expulsão ali da criança. Após a expulsão da criança, que é o nascimento em si, o parto em si, né, a saída da criança, a expulsão da criança, fará com que a placenta ela se separe, né, do endométrio no útero, né? E em cerca de 15 minutos após o nascimento, essa placenta ela se desprende totalmente, tá ok? A saída do bebê resulta na expulsão da placenta e das membranas fetais, né, que se separa, né, a placenta por fim da parede uterina, tá ok? E assim se dá o nascimento, tá? Então, pessoal, eu passei de uma forma bem resumida aqui, tá? O processo aqui da fase fetal, tá? É uma visão geral, tá? Então, caso vocês tenham interesse, mais uma vez eu reforço a leitura dos capítulos do livro do Keith Moore, de Embriologia Básica, tá? Como esse foi um curso muito denso, com muitos conteúdos, muitos tópicos, basicamente 2 disciplinas em um mesmo curso, genética e embriologia, né? Então, vale salientar que vocês também façam a leitura, né, dos capítulos do livro para enriquecer o conhecimento de vocês, tá ok? Então a aula foi basicamente para poder dar uma visão geral, né, uma noção realmente geral de todo o processo da embriologia, tá ok? Bem, pessoal, então com isso nós encerramos essa última aula do curso,
tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, né, pela sua idade às aulas desse curso, tá? Então desejo a vocês ótimos estudos e que esse aprendizado ele seja muito útil para a carreira de vocês. Tá ok? Então um forte abraço e fiquem todos com Deus e muito obrigado pela atenção.